Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a Magia de Lopes. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos falar aqui, no nosso primeiro vídeo, sobre evolução espiritual, né? Para quem não viu, né? Para quem não sabe, eu vou começar a fazer uma série de vídeos falando sobre evolução espiritual na prática. Este livro aqui é do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, tá? São os autores desse livro. E nós vamos começar falando uma série de vídeos para a gente aprender a evoluir espiritualmente na prática, né? Como que a gente faz para ter uma evolução espiritual, né? E serão uma série de vídeos, né? Provavelmente serão alguns, né? Eu não sei ainda quantos vão ser no total, mas a gente vai ter uma série de vídeos aí para a gente poder estar tratando sobre esse assunto. Hoje, no vídeo de hoje, para a gente inaugurar essa série de vídeos, nós vamos falar sobre um tema muito importante que é espiritualidade e religião, e vamos centrar também no tema do universalismo. Então, espiritualidade, universalismo e religião, né? E para começar, eu gostaria de falar para vocês sabem qual que é a diferença entre uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida e uma pessoa religiosa? Qual que é a diferença da religião para a espiritualidade? Vocês sabem qual que é a diferença? Vamos lá. A espiritualidade, ela é algo amplo. Ela é algo que tudo aquilo que norteia a sua vida, né? Então a gente vai ter nossos valores, a gente vai ter onde nós vamos ter uma conexão com um outro plano, né? E não necessariamente para ter espiritualidade precisa ter religião, mas para ter religião, em tese, eu deveria ter espiritualidade. Por quê? Imagina assim, aqui é a religião, aqui é a espiritualidade e aqui está a religião. A religião está dentro, né? Ela está dentro da espiritualidade. Então, imagina que são dois círculos, né? Então tem um círculo maior com a espiritualidade e um círculo menor dentro da espiritualidade que se chama religião. A religião é como se ela fosse uma ferramenta para você desenvolver a sua espiritualidade. Ela tem a sua importância, sua relevância, mas a gente não pode fazer da religião o ápice de tudo na nossa vida. A religião ela tem que estar vinculada à espiritualidade. A espiritualidade ela vai sempre trazer justamente trazendo este lado de, como é que fala? Trazer aquilo que a gente vê na espiritualidade, trazer para o mundo material. Igual a sacerdotisa do tarô. Ela faz uma conexão entre o material e o mundo espiritual. Deixa eu ver se eu acho a sacerdotisa aqui nesse deck que eu tô com ele aqui. Ela faz, aqui achei. Ela faz uma ponte entre o universo, a sacerdotisa. Ela faz uma ponte entre o seu interior, o seu mais, o espiritual, né? O mais, como que fala? O mais interior mesmo, mais profundo, o subconsciente com o material. Perceba que aqui, ó, ela toca no lago aqui, né? Ou seja, ela tem um profundo contato com as suas emoções, com tudo aquilo que está no seu interior, mas ela está sentada sobre uma rocha, ou seja, ela está sentada sobre a razão. A sacerdotisa, ela é uma pessoa espiritual, porém, ao mesmo tempo, ela faz essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. E é isso que nós vamos aprender aqui, nessa evolução espiritual na prática, meio como ser uma sacerdotisa, entre aspas, né? Bem entre aspas, tá? Mas seria nesse sentido de como que a gente faz para trazer para minha vida no dia a dia aquilo que eu vejo no espiritual, né? Bom, primeira coisa que eu pergunto para vocês é como anda a sua vida, como anda a sua evolução espiritual? Você já parou para pensar? Você para pensar na sua espiritualidade? Em evoluir espiritualmente? Essa é a pergunta.
Então, se quiser, pausa o vídeo, reflete um pouquinho aí, né? Então, pensa aí, como que anda a sua evolução espiritual? Então, pensaram, refletiram? O importante da evolução espiritual é que a gente já falou um pouquinho sobre o conceito de diferença entre religião e espiritualidade e já diria Dalai Lama o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Ser uma pessoa mais compassiva, mais sensível, mais apegada, mais amorosa, mais humanitária e mais responsável. A religião que conseguir fazer isso com você é a melhor religião. Então, o Dalai Lama já traz essa mensagem para a gente entender que não existe a religião verdadeira, no sentido assim, a religião que a minha religião é verdadeira, a do outro não é. Não existe isso. Todas as religiões, elas sempre vão trazer verdades em alguns aspectos. Mas a gente precisa ter uma evolução de consciência. Vocês vão ver muito falar nessa série de vídeos sobre evolução da consciência, expansão da consciência. O que é isso, expansão da consciência, evolução da consciência? O maior problema que a gente tem nos dias de hoje na humanidade é que as pessoas elas ficam meio cegas na sua religião. Elas entram para uma determinada religião, independente de qual seja, elas entram para uma determinada religião e elas acham que ali é a verdade e pronto, acabou. E não questionam as coisas. Nós somos educados. Quem aqui é da minha geração, né? Dos anos 90 aí, né? Os anos, finalzinho dos anos 80, 90. Quem é dos anos 80, 90? Aprendeu na escola, aqui, tipo assim, ó, esse aqui é o conhecimento, tá aqui o conhecimento para você. Agora você lê, decora e vamos fazer uma prova. Por muitos anos, o ensino foi assim. É dado para você o que você precisa saber. E não incentiva. É lógico que eu já peguei uma fase de transição, porque quando eu já entrei no ensino médio já era mais incentivado a correr atrás do conhecimento. Mas na minha época de ensino fundamental, por exemplo, o conhecimento era dado. Aqui, ó, é isso, e isso é isso, e pronto, acabou. Você não tem que questionar. É como se fosse uma matemática, sabe? Você não tem que questionar. E vou ser sincero pra vocês, até a matemática a gente consegue questionar as coisas. Entendeu? Nós temos que aprender a questionar. Tudo. Tudo, tudo. Então, por exemplo, e aí a gente aprende, por exemplo, que religião e política não se questiona, não se debate. E aí nós vamos ver que sim, a gente tem que ter uma certa linearidade, a gente tem que ter uma certa estabilidade no sentido de não aceitar tudo que é dado, mas ao mesmo tempo não ficar questionando tudo também, no sentido de debater com outras religiões, achando que a minha é certa e a outra é errada. Todas as religiões vão ter um fundo, né? Todas elas vão ter um fundo de verdade. E aí, quando a gente vai falar sobre o futuro das religiões, a gente vai entender que não foram os grandes mestres, né, os grandes avatares, como a gente fala, né, os grandes mestres que criaram as religiões, e sim o homem comum. Todas, sem exceção, todas as religiões sem exceção, não foi criado por Jesus, por Buda, não foi eles que criaram essas religiões. Foi um homem comum. O que esses mestres faziam, esses grandes mestres, eles tinham ideias e ações que sempre foram voltadas à prática de um estilo de vida voltado para a evolução espiritual. Todos os mestres da espiritualidade sempre voltavam de uma forma doce, de uma forma tranquila, ideias e técnicas, digamos assim, para a gente poder evoluir espiritualmente. É isso. Mas as religiões em si, a estrutura religiosa, com dogmas e tudo mais, quem faz isso é o próprio homem. Foi os próprios homens que fizeram. Então, eu quero que vocês gravem duas coisas nesse começo desse vídeo. Primeira, religião é diferente de espiritualidade. A religião é uma ferramenta importante para desenvolver a espiritualidade, mas não é essencial, tá? É importante porque tem pessoas que ainda precisam da religião.
E aí você já vai entender daqui a pouco por quê. Mas não é essencial, porque tem pessoas que são ateus, por exemplo, e que têm uma espiritualidade muito elevada, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não há um Deus que castiga e um demônio que nos atenta ali, sabe? Fica ali chuchando a gente ali para cometer pecados. Mas sim há um universo que responde energeticamente a tudo que fazemos. Então, não existe um Deus que está lá em cima no céu olhando para você e falando: ah, você cometeu pecado, agora você vai ver. Não tem um Deus assim. E ao mesmo tempo não tem um demônio que fica ali te atentando isso, vai lá, faz isso. Tudo que acontece nessa vida é uma resposta energética a tudo que a gente faz. É a lei da ação e reação. Tudo que você faz volta para você também. Então é muito fácil e a gente vê que é muito cômodo para muitas pessoas colocar tudo ou nas costas de Deus, porque Deus deveria ter feito isso, Deus deveria ter arrumado. Quando tem uma tragédia, por exemplo, as pessoas, ai, Deus deveria ter olhado para as pessoas, as crianças que morreram, e parará, e bota tudo nas costas de Deus. Ou então bota a culpa no demônio, tipo, ai, eu estava fora de mim, né? O demônio está se possuindo, e blá blá blá, né? E todas essas blá blá blá. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito. O Deus, vocês podem ver que Deus, enquanto Deus, uma concepção cristã, por exemplo, ele não tem uma figura humana. Lógico, tem Jesus que veio, mas falando do Deus, Deus Todo-Poderoso, né? Ninguém nunca viu. Por quê? Porque ele é energia. Ele é uma energia. E nós chamamos dentro do ocultismo tal de energia, é o todo, é o universo. Então quando a gente fala de universo dentro do ocultismo, quando a gente chama de universo, a gente está falando de Deus, tá? Toda vez que eu falo aqui de universo, o todo, estou falando de Deus, porque a gente usa esse termo todo, esse termo universo, para entender o seguinte: Deus, ele tem a divindade plena, né? Ele tem toda a sua divindade dentro dele, mas nós somos centelhas divinas. Nós também temos um pouquinho de divindade. É como se a gente tivesse fosse um mini Deus, digamos assim, entre aspas, entendeu? A gente tem um poder limitado porque nós temos a limitação da matéria, a limitação física. Quando a gente vai ver, por exemplo, o cristianismo que vai falar de Jesus, por exemplo, enquanto Jesus estava encarnado aqui na Terra, ele também tinha as mesmas limitações que a gente tem, ele também tinha. Por quê? Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele não podia passar por, mesmo ele sendo Deus, né, dentro do cristianismo, que as pessoas, né, têm Jesus como Deus, ele tinha as limitações do físico, do material. Quando ele, né, morreu, ressuscitou e parará, a gente vê que até nos próprios evangelhos fala que Jesus, por exemplo, todas aquelas passagens que a gente vê, né, do caminho de Emaús, e tem lá a aparição dos seus discípulos, a Maria Madalena, todas as passagens aconteceram simultaneamente. Tem pessoa que não sabe disso. Tem pessoa que acha que um dia Jesus estava lá com Maria Madalena, no outro dia ele apareceu para os discípulos, no outro dia ele apareceu. Não, todas essas situações que aconteceram com Jesus foi simultânea. Jesus estava ao mesmo tempo com Maria Madalena, ao mesmo tempo que ele estava com Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos, ao mesmo tempo que ele apareceu para os discípulos, ele apareceu também para os discípulos de Emaús. Foi tudo simultâneo, entendeu? Foi tudo ali quase que simultâneo, quase que síncrono, entendeu? Porque Jesus já não tinha mais a limitação do tempo. Como ele era um espírito, agora ele não era mais carnal, tudo bem que, segundo a tradição cristã, Jesus ressuscitou de corpo e alma. Mas mesmo assim, agora ele era mais uma energia, ele estava mais, mesmo ele possuindo o corpo físico, agora ele já não tinha mais a limitação da matéria com ele. Ele tinha poderes, agora ele era plenamente divino, né? Ele era onipresente, onisciente e um outro ônico, não lembro o que era. Mas sei que ele podia estar em qualquer... Onipresente é você poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Onisciente é que ele tem a sabedoria eterna, ele tem a sabedoria como um todo.
né? E onipotente é o outro oni. E ele é todo poderoso, né? Enfim, eu tô dando exemplo de Jesus só para vocês entenderem aqui como é que é. Mas isso vale para todos os grandes mestres, né? O ser humano, ele precisa de uma espiritualidade hoje em dia que se adapte ao jeito moderno, agitado de viver. Ou seja, nenhuma religião dessas religiões tradicionais, elas conseguem atender essa estrutura. Porque elas têm aquelas estruturas rígidas, dogmáticas, né? Então são rituais rígidos, estruturas dogmáticas. Tudo isso faz com que não atenda às necessidades das pessoas modernas no nosso dia a dia. Quanto mais rígida é uma estrutura, quanto mais dogmático pior é, porque as religiões hoje em dia elas não conseguem responder a perguntas, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, por que eu nasci na família que eu nasci, por que eu tenho o pai que eu tenho, por que eu tenho a mãe que eu tenho. As grandes religiões elas não têm explicação para isso, sabe? Tipo assim, por exemplo, a questão, por que eu nasci na família que eu nasci, né? Se a gente for buscar nas grandes religiões, eles não têm resposta. Vão falar assim, porque Deus quis que você nascesse nessa família. Só que você se contenta com a resposta de porque Deus quis. Isso é uma resposta que é plausível para essa pergunta? Porque Deus quis. Mas por que? Aí você vai perguntar, mas por que Deus quis isso? Aí você vai chegar a um ponto que não tem mais resposta. Ah, porque Deus, ele entende tudo. Blá. Sabe, é a famosa coisa de colocar na conta de Deus, só que não é assim. Quando a gente se torna universalista, eu já vou explicar para vocês o que é ser universalista, a gente entende que tudo, tudo na nossa vida é consequência das nossas ações. A gente é responsável por tudo aquilo que acontece, tanto de bom quanto de ruim. Entendeu? Não é Deus, não é demônio, não é nada que vai interferir nisso. Então, o que acontece? As religiões, elas são importantes? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que as religiões, hoje em dia, elas ainda têm importância diante disso? Já que elas não respondem muita coisa, já que muitas das nossas perguntas, muitas das nossas necessidades, as religiões não atendem, você acha que a religião ela é importante? E, sim, ela tem importância, sim, mas para um grupo de pessoas apenas. Porque tem pessoas que ela têm baixa consciência espiritual, né? Elas não evoluíram a sua consciência. Então, elas precisam ainda buscar no mundo exterior os ensinamentos e a conduta espiritual elevada. E para estas pessoas, a religião ainda são importantes, porque muitas delas ainda não estão prontas para uma evolução de sua consciência, uma evolução espiritual. Então, para pessoas que ainda não têm condições de evoluírem na consciência, evoluírem espiritualmente, essa série de vídeos vocês vão ver que vai ter pessoas que vão amar e vai ter pessoas que vão odiar. E pode ter certeza, as pessoas que vão odiar são aquelas pessoas que não estão prontas para ouvir isso, não estão prontas para evoluir a sua consciência, evoluir espiritualmente. Então, para estas pessoas, as religiões ainda são importantes, porque se não tivesse as religiões, o cristianismo, o islamismo e por aí vai, se não tivesse as religiões, viraria um caos. O mundo viraria um caos, porque ainda tem muitas pessoas que não estão preparadas para evoluir na consciência. Espiritualmente falando, não conseguem evoluir com sua consciência, conseguem evoluir espiritualmente. Elas são muito elas ainda precisam daquela coisa, sabe? Tipo, alguém tem que chegar para elas e falar, olha, você tem que toda semana fazer isso, todo dia fazer aquilo, entendeu? Para você ir para o céu. Então as pessoas elas buscam muito fora a sua espiritualidade, sendo que a espiritualidade ela está dentro de nós, tá? E é isso mesmo, a evolução espiritual. E aí, nós vamos chegar num ponto que esse ponto é um pouco polêmico. Ele é um pouco polêmico porque a gente vai falar sobre a nova era. Então, para algumas religiões, a nova era é pecado, a nova era é errado, que não sei o quê. Mas é importante a gente entender o que é essa nova era. O que é isso que todo mundo fala de nova era? A nova era se trata de um conhecimento antigo
traduzido para uma linguagem contemporânea. Para entender o movimento da nova era, é preciso abandonar conceitos de dualismo e separação. Por isso que as religiões, por exemplo, como o cristianismo, dando o exemplo do cristianismo, o judaísmo, as religiões mais tradicionais, elas não aceitam a nova era. Elas acham que a nova era é errado. Por que elas acham que a nova era é errado? Porque para você poder entender a nova era, você precisa abandonar de vez a ideia de separação e dualismo. O que é isso, separação e dualismo? É você separar, tipo assim, separar o bem e o mal, o correto e o incorreto, o que é santidade do que não é, entendeu? Do que é pecado, entendeu? Essa separação de dualismo, ou seja, você só... Porque o mundo, gente... Por que tem gente que não entende? Por exemplo, vou só abrir um parênteses aqui rapidinho sobre sexualidade. Por que tem muita gente que não entende as pessoas que são não binárias, que tem gênero fluido? Por que as pessoas não entendem isso? Falam, meu Deus, o que é isso? Não entendo. E tem muita coisa que você não precisa compreender plenamente. Se você quiser, existem vários materiais que explicam como é que é uma pessoa não binária, o que é tal, parará, o que é uma pessoa de gênero fluido, né? E por que a gente precisa entender, mesmo que você não compreenda, mas entender para aceitar, né, essas pessoas. Porque a gente precisa entender que o mundo ele não é dual, ele não é dupla. Ele não é aquela coisa tipo masculino e feminino, preto e branco, claro e escuro, sabe? O mundo não é assim. Uma coisa que uma vez eu li um texto, não lembro quem que é, peço desculpas para quem foi o autor desse texto, mas que falava assim, entre o branco e o preto existe todo um colorido, entendeu? Então, a mesma coisa a questão de gênero. Entre o masculino e o feminino tem toda uma cartela aí de possibilidades. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas ficam muito no dual, do tipo homem, mulher, preto, branco. E não é assim que funciona, tá? Só abrir esse parênteses, né? Fechando parênteses agora, para vocês entenderem que para entender o movimento Nova Era, a gente precisa entender que não existe dualismo. E para entender, e aí quando a gente fala que não existe separação e não existe dualismo, ou seja, o que significa não ter separação? Tudo no universo, tudo, absolutamente tudo, está conectado. Tudo tem uma conexão. Nada é por acaso. Não existe acaso, não existe destino. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê de estar acontecendo. Entendeu? Então, se acontecer uma determinada coisa, você vai ver que ela tem uma conexão com outra coisa. Toda ação ela gera uma reação e tudo está interligado. Quando as pessoas, por exemplo, perguntam como é que funciona o tarô, né? O tarô ele funciona pela sincronicidade, né? Que é um termo de Jung. E a sincronicidade nada mais é do que as coincidências significativas, que é coincidência entre aspas, né? Ou seja, é aquilo que, por exemplo, você está pensando uma pessoa e a pessoa liga para você. E sincronicidade, você nem entrou em contato com a pessoa, mas você pensou. Você pensa assim, nossa, preciso falar com fulano. Aí fulano vai e liga pra você. E sincronicidade. Por exemplo, você está querendo muito fazer uma viagem para Paris e tal, mas você não comentou com ninguém, você só pensou com você. Você tem esse desejo, mas você não comentou com ninguém. E aí você vai um dia numa livraria e o primeiro livro que tá lá, você bate o olho assim, pá, primeiro livro, conhecendo Paris, né? O que você pode fazer em Paris? Ou então você está navegando na internet, isso acontece muito, né? Você está navegando, você nem pesquisou nada, você só tem vontade. Mas você só falou, às vezes você falou para alguém assim, tipo, você comentou com alguém, alguma coisa assim, mas você só comentou. E aí quando você entra lá no Google, aparece um monte assim, dicas de viagem para Paris, hotéis para Paris, os melhores preços de voos para Paris, tarará, o que você pode fazer enquanto você estiver em Paris, parece um monte de coisa assim, sendo que você nem sequer pesquisou isso. Porque quando a gente pesquisa, é lógico que o algoritmo ele traz mais aquilo que a gente pesquisa. Mas você nem pesquisou, você só pensou em ir, falou com alguém, mas você não chegou a entrar no Google para pesquisar. E o Google meio que parece que adivinha, né? Que você tá querendo aquilo. Isso se chama o quê? Sincronicidade. Entendeu?
Sincronicidades são as coincidências. Nossa, olha, eu tava falando de viajar para lá e olha quanta coisa apareceu para mim. E o tarô é a mesma coisa. Quando vocês vêm numa consulta de tarô, você vem numa consulta de tarô comigo, com qualquer outro tarólogo, as cartas que saem para você é porque era para sair para você. Quando você tira uma carta do tarô e sai qualquer carta que sai, é porque essa mensagem aqui é para você, entendeu? É você que precisa dessa mensagem. Então a gente vira num jogo de tarô os arcanos, por isso que as cartas tarô chamam arcanos, mistérios. Porque vai mostrar mistérios, revelar mistérios da sua vida que você precisa saber. E tem gente que tem medo do tarô. Fala, ai não, eu não vou no tarô, porque vai que fala coisa que eu não quero ouvir. Pode ser que ouça coisas que você não quer ouvir mesmo. Mas é necessário ouvir. E pode ter certeza que o tarô não vai revelar aquilo que não é para você saber. Se tem alguma coisa na sua vida que é oculta e você não está preparada para saber ou não é para você saber, o tarô ele não vai mostrar. Ele vai mostrar aquilo que às vezes você não está enxergando, mas que você precisa enxergar para resolver esse problema que você veio consultar no tarô. Entendeu? É assim que ele funciona. Tudo no universo é interligado. E aí, então por isso que a gente precisa entender que não há separação e também não existe dualismo. E aí por isso que grandes religiões não aceitam a nova era, porque quando a gente fala que não existe dualismo, não existe o bem e o mal. Tipo assim, um Deus todo-poderoso que é totalmente bom e também não existe lá um demônio que é totalmente mal, ou seja, o adversário de Deus. Entendeu? E é aí que as grandes religiões não aceitam. E aí vamos entrar no conceito de universalismo. Por exemplo, você consegue enxergar o vento? Você consegue enxergar o ar? Você não consegue. Mas quando o vento ele começa a ficar muito forte, e passa de, não sei, 200, 300 km por hora, você consegue ver. Você consegue ver os estragos que o vento faz. Por quê? Porque quando ele está em desequilíbrio, quando desequilibra o que é o normal do vento, a gente consegue ver a destruição que o vento faz. Os furacões, por exemplo. O furacão nada mais é do que um vento em movimento, um circular ali. Então aí você consegue ver. Mas você sabe que o ar existe porque você está respirando, você sabe que o ar existe, mas você não consegue ver o ar. Entendeu? Então, ser universalista é você entender que a espiritualidade nada mais é do que isso. Você não consegue ver a espiritualidade, você não consegue enxergar com estes olhos, né? Você não consegue enxergar com estes olhos a espiritualidade, mas existe. Ser universalista é libertar-se dos grilhões que te aprisionam, né? E aí eu vou ler aqui, eu só coloquei um trechinho, mas vou ler tudo aqui para vocês, ó. Ser universalista é libertar-se dos grilhões que nos aprisionam e que são criados por nossa própria consciência, condicionada de tantos dogmas e regras impostos por sistemas de crenças que hoje já não explicam sequer as coisas mais simples, porque se encontram paradas. Então, ser universalista, né, e aí a minha ideia não é, assim, e não é ao mesmo tempo, né? A minha ideia é mostrar para vocês o que é universalismo, o que é a espiritualidade livre. Porque, gente, a pior coisa que tem é você estar numa espiritualidade, e eu não estou falando religião específica, estou falando espiritualidade, que te prende, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso aqui é errado, e pode até ter essas coisas de isso é errado, isso não pode e tal, mas tendo um porquê que responda com clareza. Por exemplo, voltando à questão de gênero, por exemplo. Por que um casal homossexual não pode se relacionar em algumas religiões? Ah, porque Deus fez o homem e a mulher, e a imagem e semelhança, e tarará. Ok, Deus fez o homem e a mulher. Tá. E por que tem que ser homem e mulher? Você tá entendendo? Você percebe que falar que a homossexualidade, por exemplo, a homossexualidade é um pecado, é algo errado, e justificando dessa forma, dizendo que é porque Deus criou uma mulher e eles têm que gerar filhos, só aí já tem dois problemas. Uma coisa não justifica a outra, né? O fato de Deus ter criado uma mulher
sua imagem e semelhança não justifica, né? E o outro ponto é que quando você fala que é porque tem que ter geração dos filhos, então, entanto que quando vai casar, eu até brincava com os meus familiares. Eu falava assim, mesmo que eu sou homossexual, né? Mas se eu fosse hétero, eu falo assim, eu também não ia casar na igreja. Porque eu jamais iria subir no altar e falar assim, promete acolher os filhos que Deus vai te dar. Não, porque eu, por exemplo, não tenho nada contra criança, tá, gente? Adoro criança. Mas eu ser pai nunca tive vontade. E eu não queria ter filhos, não queria, não quero ter filhos. Entendeu? Agora, a igreja obriga, tipo, você tem que ter filhos, por quê? Só para manter a continuidade da humanidade? Isso não é justificativo. Porque tem pessoas que querem muito ter filhos, tem que ter dois, três, cinco, e ótimo, até agradeço as pessoas que querem ter. Mas é uma questão de querer, não ser obrigado a ter. Entendeu? Então, ser universalista é libertar esses grilhões que nos aprisionam e que são criados pela nossa própria consciência. Porque ela já está tão atormentada de tantos dogmas e regras, sabe? Ai, porque isso pode, isso não pode, isso aqui é errado, e porque Deus quis, porque Deus não quis, e não sei o que, não sei o que. E aí a gente é se libertar disso, entendeu? Você não precisa deixar de ter uma religião. Nós vamos ver no decorrer aqui do livro que não é, você não precisa ter. No entanto que tem pessoas que são universalistas que pegam o melhor de cada religião. Eu, por exemplo, sou assim, eu pego o melhor da Igreja Católica, por 30 anos eu fui católico, né? Mais de 30 anos. Então eu pego o melhor da religião católica, eu pego o melhor do budismo, do espiritismo. E aí eu monto a minha própria espiritualidade, entendeu? É isso que é ser universalista, você poder pegar o melhor de cada espiritualidade e ter a sua própria espiritualidade. Às vezes me perguntam assim, eu preciso ter uma religião para poder ser universalista, para poder ter uma espiritualidade livre? Não. Você não precisa nem ter religião nenhuma. Porque a espiritualidade você desenvolve se você fizer meditações, se você se conectar consigo mesmo, entendeu? Isso já é espiritualidade. Então você não precisa ter uma religião. Posso ter mais de uma religião? Acabei de falar aqui, né? Que pode. É até aconselhável conhecer outras religiões. Eu posso ser um universalista livre sendo de uma única religião? Pode. O próprio nome diz, gente, a espiritualidade livre. Livre significa o quê? Você é livre para você montar a sua espiritualidade. A grande questão, o grande problema que eu quero falar para vocês é o seguinte: não fiquem amarrados na religião, no sentido de que o que a religião fala é lei, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Não fiquem presos a um sistema religioso, entendeu? O ser humano universal, ele sempre ele atende seu irmão, né, que ainda não despertou. Então, por exemplo, a gente que é universalista, a gente tem que ter a humildade de entender que tem vários irmãos nossos que não despertaram sua consciência. E a gente tem que acolher com carinho, acolher com amor, assim como um netinho, um vô, né, acolhe né, eu até vou ler aqui, ó. Tem que ter, a gente que é universalista tem que ter aquela perspectiva do avô que observa seu neto, né, aquela perspectiva de avô que observa seu neto. Hoje ele é avô, maduro, experiente, mas nunca esquece que um dia foi criança e por isso não exige que o neto entenda ou sinta o que é tornar-se avô. É isso que é ser universalista. Se você assistindo esse vídeo quer também ter uma espiritualidade livre, quer também ser universalista, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: pense igual o avô e o neto. O avô, ele nunca vai esquecer que um dia ele foi criança. É igual o professor nunca vai esquecer que um dia ele foi aluno, né? E ele jamais vai exigir, o avô jamais vai exigir do neto que o neto entenda como é que é ser avô. Por quê? Porque ele não evoluiu a consciência ainda. O neto, ele não tem a consciência plena para poder entender, o meu avô, ele é assim, assim, assado,
ele não tem tanto vigor físico assim sensado, porque ele já, né, é mais maduro, ele já é mais experiente, ele já não tem mais habilidade física, mas tem muitas outras habilidades que ele tem que ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, entendeu? Então, essa consciência que a gente tem que ter de que vai ter muitas pessoas ao nosso redor que não evoluíram na consciência ainda. E nós temos que aprender a acolher essas pessoas como um avô acolhe o neto. Entendendo que um dia a gente também foi que nem essas pessoas. Um dia também foi, e eu ainda posso dizer com conhecimento de causa, um dia eu também fui essa pessoa que vive na base da religião e vive assim, a religião é tudo. Entendeu? Aquilo que está escrito na Bíblia é sagrado e pronto, acabou. E não se questiona nada. Então também um dia a gente também já esteve lá. Então entender que essas pessoas que não têm evolução da consciência, a gente precisa ter um carinho especial. E mostrando o que é ser um espiritualista livre, mostrando no sentido assim que a gente evoluiu, amadureceu, e a gente mostra com a experiência de vida. E não ficar exigindo que, não, porque vou dar um exemplo, porque minha mãe, ela não entende o que é a reencarnação, ela não entende o que é um karma, ela não entende que tudo na vida é causa e consequência. É claro que sua mãe não entende. Por quê? Porque sua mãe ela ainda está no nível de consciência muito abaixo. Você pode ser mais novo do que ela, mas você é mais maduro espiritualmente do que ela. Entendeu? E entender que, respeitar que ela vai ter o tempo dela de evolução. Um dia ela vai evoluir, um dia ela vai enxergar tanto em você quanto em outras pessoas que também são universalistas. E quando eu falo universalista, eu não tô falando que é da Igreja Universal, tá, gente? Vocês vão entender aqui, né? Vocês estão entendendo o que é universalista, né? Se não entender também, deixa aqui que eu faço um vídeo só sobre universalismo depois. Mas eu nem uso tanto o termo universalismo por causa disso. Gosto mais de usar o termo espiritualidade livre. Eu prefiro desse termo, porque senão confunde as coisas, né? Eu só tô falando esse termo porque a gente está seguindo como base esse livro aqui. Então, se um dia você comprar esse livro, que eu super indico, você vai ver que ele usa muito o termo universalismo. Mas é a espiritualidade livre, tá? Então é a gente acolher essas pessoas que têm uma consciência mais baixa e entender que um dia a gente também já foi assim. Ser universal, ou seja, ser um espiritualista livre, é antes de tudo respeitar os processos evolutivos e o momento de cada um. É respeitar o processo evolutivo de cada um. Eliminando a ignorância para que a sabedoria aflore. Então a gente não pode ser ignorante no sentido de, não, mas porque eu entendo, agora todo mundo tem que entender. Não, entendeu? Você entende, porque você foi lá, você foi buscando conhecimento, você foi expandindo a sua consciência. Isso que é a expansão de consciência. Você vai expandindo o seu conhecimento, você vai expandindo a sua consciência. Então você enxerga coisas, você entende coisas que as outras pessoas não entendem. Só que aí você não pode ser ignorante a ponto de falar assim, mas eles têm que entender. A gente não pode, a espiritualidade livre parte do princípio que não existe proselitismo. O que é isso? As grandes religiões, como o cristianismo, por exemplo, tem muito aquela ideia de você tem que trazer as pessoas pra gente. Você tem que mostrar quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, qual é a verdadeira igreja. E proselitismo é isso, tentar convencer outra pessoa de que a sua religião é melhor. Isso não existe. Não deveria nem existir em nenhuma situação, mas pro universalista e pro espiritualista livre, não existe mesmo, de fato. Então, não existe religião superior à verdade. A busca espiritual precisa se aperfeiçoar sempre. A ignorância é o mal da humanidade. As verdades, elas são relativas. Gravem isso. O mal da humanidade é a ignorância. A ignorância, a gente pode ver por que tem tanta gente que se afasta das igrejas, né? E dos templos? Porque não aguenta a ignorância. É muita ignorância por parte das pessoas que compõem aquela religião. E aí, volto a dizer, existe uma diferença de espiritualidade e religião. No entanto, por que eu ainda gosto muito da Igreja Católica? Eu gosto muito da espiritualidade dela.
A espiritualidade, quando a gente vê a espiritualidade mariana, a angiologia, que é o estudo dos anjos, tá? Assim, gente, eu poderia até ser tarólogo, eu sou. Eu poderia ser até teólogo, né? De tanto que eu estudei. Teve uma época, gente, que tinha duas estantes, tinha uma estante de livros só sobre cristianismo, sobre mariologia, tudo sobre a Igreja Católica. Tudo que vocês podem imaginar de Igreja Católica, eu estudei, eu entendi, eu aprendi, escatologia, pneumatologia, que é o estudo do... Pneumologia, alguma coisa assim. Que é o estudo do Espírito Santo, né, do Espírito. Escatologia, que é o estudo dos fins. Nossa, essa eu adoro, esse estudo, que é quando a gente estuda os fins dos tempos, né? Mariologia também, e assim por diante. Então, eu estudei muito tempo. E assim, a espiritualidade em si, a espiritualidade, tirando dogmas e tirando regras rígidas que tem na igreja, a espiritualidade é linda. Se você entender quem foi Maria, qual o papel de Maria na vida de Jesus e tarará na nossa vida, é muito lindo. Se você entender os anjos, as hierarquia angelical, nossa, é muito lindo de você entender. Essa parte é muito gostosa, você saber que existe todo esse compêndio espiritual. A Igreja Católica é um arsenal de espiritualidade. O grande problema é que os católicos, a grande maioria, é cego. Tipo, o que Deus falou é como se Deus falasse tudo que está ali e tudo aquilo ali é verdade. Este é o problema. Os fanáticos, digamos assim, o fanatismo religioso. E não busca uma evolução espiritual, não busca compreender a espiritualidade de um ponto de vista que não seja... Porque sabe qual que é o grande problema das pessoas? É assim, por exemplo, eu sou católico, vou dar um exemplo, eu sou católico. Aí, aonde que eu vou buscar as informações? Em livros católicos, no canal de TV católico, e taranã, e vou conversar com um padre. E aí é que está o erro. Para a gente expandir a consciência, a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que sair da zona de conforto. Por exemplo, eu quero entender as coisas, eu preciso o quê? Evoluir espiritualmente, eu preciso conhecer outras religiões. E não precisa ter medo, porque às vezes fala assim, nossa, é pecado ir lá no centro de Umbanda, é pecado ir num culto evangélico. Mas eu não acho, não, tenho certeza que não é pecado, sabe por quê? Porque todas as religiões vão para o mesmo fim. E segundo, quando você tem medo de ir numa outra religião, é porque sua fé é fraca. Se você tem medo de ir numa outra religião, a sua fé é fraca. Porque você acha que se você for lá, você vai virar evangélico, você vai virar um bandista, você vai virar um não sei o quê. Por exemplo, eu fui em várias outras religiões e nem por isso, por exemplo, eu não sou mais católico por N motivos, né? Mas, por exemplo, eu poderia muito bem ser um bandista, eu poderia ser muito bem espírita. Eu fui em centro espírita, eu fui no centro de no centro de banda eu nunca fui, mas no centro espírita eu já fui. Já conheci o templo Hare Krishna. Eu já fiz online, mas fiz retiro budista. Então, assim, já conheci várias espiritualidades diferentes. E nem por isso, isso ainda era católico. E mesmo assim, só fez me fortalecer que a Igreja Católica ela tem fundos de verdade. Porque, gente, eu poderia ser a pessoa mais revoltada do mundo. Que a Igreja Católica eu não sou. Revoltado, assim, de jogar pedra na igreja. Não, eu não sou. Eu não taco pedra na igreja. Eu só acho, não, tenho certeza, que a igreja peca muito porque ela fica parada, como diz ali no texto, porque parou no tempo, né? Então não existe religião superior à verdade. Nenhuma religião tem a verdade absoluta. As verdades são relativas. Se a gente parar para ver, cada religião fala que a sua religião é verdadeira e é relativa por quê? Porque para ela é verdade. Sabe? Mesma coisa que o conceito de certo e errado. O que é certo para mim, o certo é relativo, porque é certo para mim, mas não necessariamente é certo para outra pessoa. É errado para mim, mas não necessariamente é errado para outra pessoa. A nossa consciência, ela é imortal.
o corpo físico pode até vir a óbito, mas a consciência ela é energia. E a energia nunca se perde. Então a gente tem que entender que a consciência ela é imortal, a nossa consciência. E aí nós vamos entender melhor isso quando eu entrar na parte falando de karma, reencarnação, etc. Vocês vão entender melhor isso. Mas mesmo que você não siga a linha de conceito de reencarnação, quando a gente pensa na ressurreição, que é o que o cristianismo prega, a gente percebe que existe uma vida depois dessa. Entendeu? Existe uma vida depois dessa. O grande problema é que a igreja, ela muitas vezes ela prega assim: se você fez caca nessa vida, se fez caquinha nessa vida que você está vivendo, se ferrou, se lascou. Entendeu? Por quê? Porque aí só tem dois destinos: você vai para o céu, você vai para o inferno, um dos dois. E acabou. Entendeu? E não é assim, porque você já imaginou uma pessoa que vive a vida toda, ela está tentando. Lógico, tem pessoas que estão tentando evoluir. E uma coisa que eu já digo para vocês: o conceito de céu e inferno é um conceito energético também. Você quer saber? Eu vou dar uma receita simples. Você quer saber se você vai para o céu ou se você vai para o inferno? Você não precisa esperar morrer para saber. Olha a sua vida hoje. Olha para a sua vida hoje. Como que você tá? Você tá que nem a Carminha lá falando inferno, né? O tempo todo. É como se a sua vida tivesse um caos ali, um tormento atrás do outro. Você já sabe onde você vai. E outro, céu e inferno não são locais, não é um lugar. Não é o céu e o inferno. Não é um local. É um estado de espírito. Ou seja, se você já vive, isso não estou falando daqui do livro, isso aí é conceito da Igreja Católica mesmo. Quem é católico e está ouvindo, saiba que isso é um conceito da própria Igreja Católica. O céu e o inferno não é um lugar físico, é um estado da alma, é um estado do espírito. Ou seja, se você viveu uma vida aqui infernal aqui, o seu estado de espírito, segundo a igreja cristã, você vai passar o resto da sua vida vivendo um inferno, lá no outro plano. Se você vive um paraíso, se você vive... E aí é que tá, gente. Para vocês verem como a igreja muitas vezes está contraditória. Tem algumas contradições. Tem muita gente que tem paura de pensar em ser rico. Não, porque a riqueza é pecado, a riqueza é não sei o que. A ilícita, sim. Se você ganhar dinheiro de forma errada, né, roubando essas coisas, aí sim. Mas se você trabalha, se você junta dinheiro, se você... Qual é o problema de ser rico? Entendeu? E aí o que acontece? Porque a gente precisa ser feliz nesta vida, e não ficar esperando morrer para ser feliz na outra vida. Se você ficar infeliz nessa vida, você vai ser infeliz de eterno. Entendeu? E aí é que tá. O legal não, o conceito da reencarnação, eu vou falar assim: você vai passar, pode até passar um tempo no outro plano, mas se você, em consenso, em consciência, a sua consciência te pedir para que você volte no ciclo de samsara, como diz o budismo, né? E volte para cá, para essa terra, para poder continuar evoluindo, ou seja, para poder, eu não fui bem nisso, eu quero voltar. Por isso que a gente nunca pode dizer, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Você não tem consciência disso, mas pediu sim para nascer. E eu digo mais, segundo os cabalistas, você pede para nascer e pede ainda a família que você vai viver ainda. Tá? Então, se você achar ruim do seu pai e da sua mãe, entenda que você que pediu para nascer com essa família. Ou você precisava dessa família para nascer. Porque quando você está no outro plano, né, em um outro plano, lá você tem uma consciência muito mais ampla. Então lá você entende que para você poder evoluir espiritualmente, você precisa nascer na família X. Entendeu? Nascer desse pai e dessa mãe. A gente às vezes fala, meu Deus, mas meu pai, minha mãe é isso e aquilo. Só que você precisa dessa família para você poder evoluir espiritualmente. Bom, e aí tem outros conceitos aqui que a gente vai falar também, mas para esse vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, depois eu continuo dessa parte aqui para a gente falar. Se você vai querer o livro, eu não sei se esse livro tem em PDF ou não, mas depois vocês podem procurar se vocês forem ler esse livro aqui.
Vocês podem, eu parei na página 42, então anote aí, 42. No próximo vídeo a gente continua. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o universalismo, busca espiritual. E aí, se der tempo, a gente já começa falando sobre as vidas passadas, cara, que esse é um assunto que eu sei que muita gente quer entender. O que é as vidas passadas, qual é a influência das vidas passadas na nossa vida atual, karma, reencarnação. Então, tudo isso eu sei que muita gente quer saber. E aí, no próximo vídeo, aí eu falo, se der tempo, eu falo sobre isso. Senão, fica para um terceiro vídeo. Por isso que eu falei que eu não sei ainda quantos vídeos vão ser, gente, mas a gente vai levando. Vamos deixando que o universo vá guiando, vá mostrando a forma de quanto tempo. Eu pretendo toda semana, tá? Toda terça-feira, postar um vídeo desse quadro que a gente vai ter aqui no canal, que é a Evolução Espiritual na Prática, tá bom? E antes de eu finalizar aqui, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: vocês têm interesse em saber mais sobre o tarô, saber mais sobre magia, mas num aspecto assim de conhecimento mesmo, tipo assim, como se fossem aulas pequenas, né, gente? Porque também não dá para dar um curso de tarô aqui. Mas vocês têm interesse em conhecer mais sobre tarô, sobre magia natural, sobre as terapias holísticas de forma geral, organização e planejamento, né? Que o foco aqui do canal, para quem não está chegando agora, o foco aqui é a gente trazer o tarô, a magia natural, alinhado com a organização e planejamento de vida. Ou seja, fazer com que tudo isso que a gente vê, vamos supor, você vai numa consulta de tarô, e aí o tarólogo fala lá, olha, você, na sua questão lá, saiu a sacerdotisa. Como peguei aqui, deixa eu ver uma outra carta para não ficar sacerdotisa, né? Pegar aqui o imperador. Aí, ela falando de organização, seu imperador. E aí você vai numa consulta de tarô, o tarólogo fala, você precisa ser mais organizado, precisa definir mais limites, tarará, tarará, sobre o imperador. Beleza, você sai da porta para fora da consulta de tarô, você sai da consulta online, e aí você não põe nada em prática. Eu já aconteceu muito isso, das pessoas virem e aí faz ali e depois, sabe? Mas por que não põe em prática? Porque muitos tarólogos, a maioria, eles têm o conhecimento daquilo ali, vai passar para você, às vezes dá alguma dica mágica, uma dica de terapia para você fazer. Só que o que falta para você, consulente que veio na consulta? Organizar a sua rotina, fazer um planejamento de forma que você consiga aqueles conselhos que saíram se aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, entendeu? E aqui a nossa proposta é isso, é trazer tanto o tarô, é claro, trazer o tarô convencional mesmo, né? Unindo ele às outras artes divinatórias, da magia natural, etc., trazendo todo esse compêndio e alinhado com a organização e planejamento de vida, ou seja, como que eu pego esses conselhos que saí dali da consulta e coloco isso em prática? Como que eu enquadro isso? Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem saber e quiserem que eu faça um quadro, deixa aqui um comentário aqui embaixo depois, se vocês gostariam de ter aulas, assim, conhecer um pouquinho mais do tarô, conhecer o que são os arcanos, o que é o arcano maior, o que é o arcano menor, né? E se você tem interesse em saber, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês e que vocês tenham uma ótima semana. E na semana que vem a gente continua com o nosso mini cursinho aí de evolução espiritual na prática. Um beijo e tchau, tchau.